A paz do Senhor amado. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias capítulo 23. Vamos ter uma reflexão. No final do vídeo eu vou deixar também, Jeremias 23 narrado para vocês estarem ouvindo, observando as palavras que eu vou explicar agora nessa reflexão. Amém? Jeremias 23. Gravem, Jeremias 23. O tema de hoje: ai do pastor que dispersa as ovelhas. Jeremias 23, no versículo 1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto, diz o Senhor. Amados, esse versículo 1 já deixa bem claro que Deus ele não quer divisão e separação no meio do seu povo, de suas ovelhas querida e amada. Vamos para a história de fatos reais, Experiência. Bem, eu tive uma experiência uma vez que eu estava indo numa igreja e eu tinha um amigo. E esse amigo meu, ele era fervoroso. A gente fazia visita, a gente ia na casa das pessoas, a gente fazia um trabalho maravilhoso. A gente conseguia expelir demônios e a gente era uma equipe. Só que no decorrer do tempo, ele admirava tanto o pastor, uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Eu estou deixando esse exemplo aqui de uma vida real para que vocês possam ver como funciona, às vezes, a atitude de um pastor, o quanto é importante na vida de suas ovelhas. É muito importante o que eu vou falar agora. Pode não ser, às vezes, para alguns, mas para outros que vão ver que talvez isso aí vai fazer um sentido. Então, vamos para a história. E a gente fazia todo o trabalho e ele admirava o pastor. Ele olhava para o pastor, ele admirava. Ele tinha na época uns 18 anos, uns 17 para 18 anos. E a gente fazia um excelente trabalho. A inspiração dele era as atitudes do pastor. Ele queria ser um pastor como aquele pastor. Ele admirava tudo que ele ensinava. Ele passava para frente. Ele orava, jejuava. Ele fazia tudo que o pastor ensinava. Ele tinha uma admiração muito grande na vida do pastor. Ele queria ser aquele exemplo de vida que o pastor estava sendo para ele. Ele olhava para o pastor e ele decidiu que era aquilo que ele queria. Era aquela caminhada que ele queria. Mas no decorrer do tempo, o pastor, ele cometeu um adultério dentro da igreja. Com alguém, uma pessoa da igreja. E ele cometeu esse adultério. E esse rapaz, ele do nada... Ele teve uma desilusão tão grande porque eu acho que ele estava ali crescendo nele que existia uma vida perfeita. E dentro dele, naquele momento, naquela hora, virou uma bagunça na vida dele. Ele decidiu sair da igreja, ele foi para a igreja, descobriu tudo aquilo, ficou revoltado, saiu da igreja, não quis mais saber de Deus, foi para o mundo das drogas e... Amados, uma coisa eu digo para vocês, você vai falar, mas a culpa foi dele. Sim, mas a palavra de Deus, ela também pune aquele que desviou o servo do Senhor. A palavra de Deus também vai cobrar daquele servo do Senhor. Eu vou dar outro exemplo, outra história também de dispersão de pastores que dispersam suas ovelhas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 1 em Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aquele pastor, sem querer, cuidando da vida dele, fazendo as coisas que ele achava que era certo, ele dispersou uma ovelha honrada por Deus. Por mais que aquele rapaz naquele momento se perdeu, que Deus também vai cobrar da vida dele, porque ai daquele que um dia conheceu Deus e se afasta de Deus. Pior será para ele como Sodoma e Gomorra. Mas uma coisa eu digo, aquele pastor que levou aquele sentimento para dentro da igreja, a destruição
E a dispersão daquela igreja foi muito ruim. Outra história sobre visitas nas casas. Perguntei a meu pastor se podíamos voltar com as visitas, né? Se a gente podia voltar com as visitas devagarzinho, tal. E esse pastor virou para mim e falou que não teria como. E aí eu perguntei a ele o que eu poderia fazer dentro da igreja para ajudar e tal, porque já que não começou as visitas, ele disse para mim que não tinha nada para mim. Por quê? Porque eu era mulher. Não tinha nada para mulher. Você sabe o que ele disse que tinha para mulher? Arrumar a igreja, faxinar a igreja. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com aquelas palavras. Porque Deus, ele levanta profetas. Deus, ele está levantando pessoas aonde os pastores de ovelhas estão dispersando as ovelhinhas de dentro da igreja. Naquele momento eu cheguei para Deus e falei, Deus, o Senhor coloca em mim as palavras para dizer, ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não colocou somente uma função para os homens, mas colocou também para as mulheres, porque as mulheres que viu Jesus primeiro antes de subir ao céu. Então, são coisas que hoje, na mente de hoje, apesar de que não adianta, porque no mundo de hoje tem tanta coisa que ainda está lá atrás, na idade das pedras, mas o discernimento do Espírito Santo, ele nos testifica, porque se Deus quisesse que a mulher só cuidasse de faxinar e tal, Deus não daria o Espírito Santo de Deus a elas. Porque se Deus dá o Espírito Santo, é para desenvolver o discernimento do bem e do mal. E o bem que uma mulher faz, uma mulher dentro de casa, ela é médica, ela é mãe, ela é advogada, porque ela que tem que julgar o caso dos filhos, né? Ó, pegou o que não é seu, devolve. Não é seu. É uma mãe que educa, ela é professora, tem que educar. Então, uma mãe, ela é muita coisa na vida das pessoas, das ovelhinhas. E ela não pode dispersar as ovelhas. Pensa uma mãe aí com 3, 4, 5 filhos, de 2 filhos em diante, ela não pode dispersar as ovelhinhas dela, colocar eles em confronto um com o outro para se destruírem. Mas ela tem que tentar amar os dois igual para que os dois sintam esse amor igualmente. E olha que é uma função difícil, a mulher é uma guerreira. Vi esse pastor dispersando os jovens, colocando jovens no banco, enquanto os jovens têm sede de estar ali a tocar um louvor, né? Um instrumento que às vezes, né, tem jovem que eu vejo treinando desde quando nasceu para tocar na igreja e o pastor coloca no banco por causa de motivos que ele acha, ele julga e não vem de Deus. Mas quando eu orei a Deus, eu vi, cada vez que eu ia na igreja eu via 1, 2, 3, 4, você podia contar nos dedos quantas ovelhas tinha lá dentro. Porque Deus ali, ele estava agindo. Deus, ele está agindo o tempo todo. Mas falaram para mim bem assim, mas Vanessa, ainda há o Espírito Santo de Deus nele, ele ainda fala que toca no meu coração. Claro, a igreja não pode parar. Não pode parar, a igreja tem que ter, cada um que vai até a igreja vai se alimentar com o poder do Espírito Santo que Deus vai mandar. Deus, ele só vai corrigir aquele que tem para ser corrigido. Vou dar um exemplo para vocês de Moisés. Moisés era para falar com a rocha e ele feriu a rocha. Deus deixou de dar água? Não, jorrou água. Só que depois, em particular, Deus tratou com Moisés. Moisés, por que não me obedeceu? Por que não creu? Então agora você não entrará na terra prometida. Então Deus, ele foi tratar com aquele que pecou com Deus, aquele que não fez o que Deus ordenou, mas Deus abençoou todas aquelas pessoas com a água, correto?
Então, eu dei esse exemplo aí, eu espero que todos tenham tido aí esse discernimento que eu tive, porque foi um exemplo que eu tirei. Mas, vamos continuar na palavra? Aquele que tem de ser corrigido, vai ser corrigido. E por Deus e por mais ninguém. Jeremias, capítulo 23, no versículo 2 a 4, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vamos ver o que Deus fala com eles? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Olha o que Deus fala. E não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Somente Deus vai punir aqueles pastores, aqueles que levam a palavra de Deus e que dispersa as ovelhas para longe de Deus. Aqueles que pegam a palavra de Deus e distorcem. Aqueles que julgam, você está pecando, hein? Está dispersando ovelhas. Porque nós não temos que apontar o pecado de ninguém, porque nós também temos pecado. Mas nós devemos chegar para a pessoa e falar, olha só, Jesus, ele morreu na cruz por ti. Não importa o que você está passando hoje. O que importa é que esse Jesus que morreu na cruz por ti e por mim, ele está de braços abertos, esperando o nosso arrependimento. Que nós nos batizemos, se arrependemos e colocamos a nossa vida no altar dele, fazendo somente o que agrada a Deus, mudando todas as nossas atitudes, atos e assim agradando somente a Deus. Mas ele diz para nós, vinde como estais. Então vamos fazer o nosso melhor para Deus. Você aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor? E aquela pessoa ouviu tanta palavra bonita, tanta coisa boa da sua boca, que ela vai falar, mas eu não sei como chegar. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus, mas eu não sei como chegar. Não tem problema. Você aceita ir no templo do Senhor comigo, porque a igreja somos nós, né? Apesar de todos falarem, vamos para a igreja, né? Mas é o templo do Senhor, a igreja somos nós. Mas tudo bem, vamos lá. Você aceita ir para a igreja comigo? Lá vai ser uma bênção na sua vida, vamos. Muitas pessoas, olha, você chamando alguém e fala assim, ai credo, larga de mão, você vai chamar aquela pessoa. Você fala, olha, se Jesus, que é Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos, ele não veio para aqueles que já estão dentro da igreja aprendendo, mas sim para aqueles que estão lá fora. E é por isso que eu preciso levar ela até a igreja, porque Jesus veio para ela também. E até ela aprender a comer comida grossa, porque Jesus fala que nós bebemos leite quando nós estamos aprendendo, mas depois temos que comer comida grossa. E quando nós passamos a comer comida grossa, significa que a gente já está apto a buscar almas, porque a primeira alma que a gente salva para Deus é a nossa. Quando nós somos chamados a pescador de almas, significa que a nossa alma já está diante de Deus, nosso nome já está escrito no livro da vida, e agora nós precisamos o quê? Trabalhar para Deus, que é o quê? Levar pessoas na presença de Deus e tentar ajudá-la a se encontrar com Deus. Essa é a nossa missão, não é dispersar ovelhas, mas é levar ovelhinhas para Deus. E é isso aí, é ajuntar, vamos ajuntar as ovelhas e não dispersá-la para longe de Deus. E o versículo 3 diz assim: E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Olha só, mesmo que os pastores de ovelha afugentem
dispersam as ovelhas que são escolhidas por Deus, Deus ele vai atrás delas. Pensa bem esse versículo 3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e a frutificarão e se multiplicarão. Bem, o próprio Deus vai buscar aquela ovelhinha perdida, que o pastor deixou ser perdida, e vai buscar e vai falar: quem te ensina sou eu, quem te educa sou eu, quem vai passar tudo que você vai falar sou eu, porque é eu que abro a sua boca, é eu que falo nela, você vai fazer o que eu mando, o que eu ordeno, porque eu sou Deus. E aí essa ovelha começa a trabalhar para Deus, às vezes não naquele local, mas Deus capacita em outros momentos, em outros locais, porque Deus, ele não tem um ditado que fala bem assim, Deus age por linhas tortas, né? Alguma coisa assim, né? Que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Por quê? Porque o certo, muitas das vezes a gente acha que é assim: eu moro numa cidade, então eu vou naquela igreja, vai dar tudo certo, porque tudo é perfeito. Nada é perfeito nesse tempo. Nada é perfeito. Há imperfeição em tudo. As linhas tortas estão mais certas do que nunca. Muitas das vezes as pessoas questionam que tem que ter perfeição para isso, perfeição para aquilo. Eu arranjo um namorado ou uma namorada e tem que ser perfeito. Não existe perfeição. É a gente que faz a perfeição acontecer. O que você quer, né? Lembrei de Bartimeu agora. Bartimeu, mendigo, com fome, com sede, precisando de uma casa, de um banho. E Jesus, vendo todas as necessidades de Bartimeu, quis ouvir da boca dele qual é a prioridade que ele quer. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero ver, eu quero enxergar. E aí Jesus naquele momento fala para ele: então veja, a tua fé te salva. Por quê? Porque o que ele pediu foi o impossível. Porque o pão que ele precisa comer, se ele tiver a visão, ele pode conseguir. Bartimeu, ele teve uma sabedoria muito grande ao pedir a Jesus. Porque ele sabia que Jesus era um homem de onde todos falavam que o impossível estava vindo dele, que as virtudes estavam saindo dele, curando pessoas. E Bartimeu ouviu isso e disse: Jesus, Jesus, filho de Davi. E Jesus, escutando, disse: deixa que venha. E Jesus, indo até ele, disse: o que queres que eu te faça? Assim é Deus conosco. Nós temos muita necessidade. Deus, é muita coisa que eu preciso disso, preciso daquilo. Mas qual é a sua prioridade no impossível que você quer que Deus opera? Lembra de Salomão, quando Deus falou: pedes o que quiserem? Salomão pediu sabedoria para governar o reino dele. Ele poderia ter pedido o extermínio dos inimigos, né? Podia ter pedido riqueza, mas não, ele pediu sabedoria, que era o impossível que somente Deus pode dar. Então peça o impossível na sua vida. Peça o impossível, porque é o impossível que Deus opera na sua vida, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe a cada palavra que aqui está sendo falada hoje, que o Espírito Santo de Deus testifique cada uma delas. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês em cada palavra dessa. E que vocês idem ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas, Vanessa, como eu vou ao mundo? Não tenho dinheiro nem para mim ir ali. Mas uma coisa eu digo para você: ide ao mundo pregar o evangelho, porque eu tenho certeza que um celular você tem na mão. E há muita ferramenta que pode ser usada para o bem. Porque muitas pessoas pegam o celular na mão e transformam em maldição. Mas eu tenho certeza que há muitas pessoas que pegam o celular na mão e transformam numa bênção tão grandiosa, que Deus ele continua abençoando, abençoando, abençoando. Então toma posse da vitória em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção.
em nome de Jesus, e abra sua boca e vai falar do amor de Cristo, o que Deus fez na sua vida. Fala para as pessoas, seja testemunho de Jesus Cristo. Fala para as pessoas o que Deus significa na sua vida, o que significa Jesus Cristo pregado na cruz, o porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Vai lá, fala para as pessoas. Mas não fala para as pessoas que já conhecem, fala para quem não conhece e começa a salvar almas. E vamos continuar? E no versículo 4 diz assim: E levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Bem, quando Deus ele vai buscar aquelas ovelhas perdidas que foi dispersada pelos líderes de igreja ou por qualquer pessoa que foi capacitada em falar de Deus e falou de forma que dispersou essas ovelhas, Deus ele busca essas ovelhas e colocam verdadeiros profetas na vida delas, aonde vai ensinar para elas tudo o que elas precisam saber, e elas não vão sentir medo de passar a palavra de Deus, porque vão ter a certeza de que Deus é com elas em todos os momentos, que Deus é com ela quando ela ora, que quando ela ajoelha e ora, Deus abre as comportas do céu, que Deus ele está de prontidão acampando anjos e arcanjos a proteger e lutar por ela. Temos que orar por nossos anjos da guarda, para que eles sejam fortificados, sejam fortes cada vez mais e não se enfraqueça, porque a potestade fica forte quando nós cometemos pecados. E os pecados vêm de pequenas coisas. Às vezes você está fazendo uma coisa, corta o dedo e acaba xingando. O pecadinho que você xingou, que não foi nada para você, é grande porta aberta para que o maligno venha entrar na sua vida e venha fazer daquele machucadinho um machucadão que destrói você, até amputa um dedo. Nossa, eu sou exagerada, né? Nossa, Vanessa, você é exagerada. Verdade. Mas tem que ser exagerado mesmo, para que vocês entendam que o pecadinho, o pecadão, diante de Deus é pecado e não importa para Deus, a sentença é a mesma. Ah, Vanessa, mas Deus ele perdoa se a gente até no último momento pedir perdão. Sim, Deus ele perdoa se houver o arrependimento dos pecados no interior do seu coração, porque da boca para fora não vale para Deus. Bem, até aqui falamos um pouco aí desse versículo 4. Bem, eu falei de Jeremias do capítulo 23, do 1 a 4, porque é um assunto. Então, vamos fechar por assunto. Eu vou deixar esse assunto, né? Ai do dispersor de ovelhas. Ai dele. Então, falamos um pouco sobre ele. Agora eu vou continuar em um outro vídeo para vocês. Vou deixar aqui a Bíblia narrada, porque eu li, né, sobre o Jeremias 23 completo. Vou deixar aqui para vocês no finalzinho, para que vocês conheçam aí a palavra, mas a explicação, a reflexão, vou abrir em outro vídeo e espero vocês lá para dar o seu like, para curtir bastante e deixar seu comentário e se inscrever se não é inscrito, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos que estão aqui comigo e a você, em especial, que escutou comigo até agora. Deus coloca sobre ti uma proteção, sobre a sua casa, sobre seus mantimentos, no seu trabalho, para te proteger e guardar em segurança com seus anjos e arcanjos. E a proteção divina é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, sobre a sua vida. Amém. E se você crê, diga amém, receba aí essas palavras de bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 23.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo a recolherei, o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. E frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, como o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitaram na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado. Dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra. Porque a terra está cheia de adultério, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se seca, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Será empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucuras, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade e fortalecem a mão dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de visões do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós.
Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu as suas palavras? Quem esteve atento às suas palavras e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo? Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Os que usam de sua própria linguagem e ainda dizem: foi ele que disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não o enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um a seu próximo e a cada um a seu irmão: que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra.
pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirá o profeta. Que te respondeu o Senhor? O que te falou o Senhor? Mas, por que dizeis? Peso do Senhor. Assim diz o Senhor. Por que dizeis essas palavras? Peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo: não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Amados, a paz do Senhor Jesus. Até aqui eu só li o que está na Bíblia, não expliquei nada ainda. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu vou estar fazendo aí uma explicação desse tema do Jeremias capítulo 23 e vou deixar para vocês aqui. Então, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.